Olá pessoal, meu nome é Eduardo e agora eu vou inicializar o primeiro vídeo tutorial para uso do clipping eletrônico. Para acessar o clipping eletrônico, devemos abrir o navegador preferido e digitar a seguinte URL na sua barra de navegação: www.clipnet.com.br. A partir dessa URL, nós seremos direcionados para a tela de login do sistema. Essa tela de login ela é composta pelo e-mail fornecido pelo administrador e a senha escolhida pelo administrador direcionada para o seu usuário. Eu vou digitar aqui um e-mail já cadastrado. Uma senha fornecida e vou clicar no botão entrar. Feito o login no sistema, nós seremos direcionados automaticamente para a tela inicial. No clipping eletrônico, a tela inicial do sistema é a tela de cadastro de notícias. Mas no momento, nós vamos nos atentar a um elemento principal do clipping eletrônico, que é a barra de menus. Na barra de menus estão dispostos ícones para atalhos das maiores funcionalidades do sistema, ou seja, as telas de acesso do nosso sistema. O primeiro ícone que nós vamos verificar é o ícone Home. No ícone Home, independente da tela que nós estamos no clipping eletrônico, nós seremos sempre direcionados para a tela inicial do sistema. Então, vou clicar aqui no ícone Clientes e vou clicar aqui no ícone Clipping eletrônico. Sempre nós seremos direcionados para a tela inicial. Caso vocês fiquem perdidos, cliquem na tela inicial do sistema e vocês serão direcionados para a tela inicial. A partir desse momento, nós vamos explicar todos os outros ícones do clipping eletrônico. Lembrem-se, algumas operações dentro desses ícones de acesso às telas do clipping eletrônico, elas são protegidas pelas credenciais do usuário, ou seja, depende do acesso fornecido do administrador para que você tenha acesso a essa funcionalidade, tudo bem? O primeiro ícone que nós vamos verificar é o cadastro de usuários propriamente dito. No cadastro de usuários, nós vamos cadastrar o usuário, definir os seus privilégios, listar usuários, pesquisar usuários no sistema, bem como excluir e manter nossos usuários. Eu vou dar uma clicadinha aqui no ícone da tela inicial do clipping eletrônico, nós seremos direcionados para a tela inicial, ok? O próximo ícone da barra de menus é o ícone Clientes. No ícone Clientes, nós vamos verificar todos os clientes que estão cadastrados no nosso sistema. Ou seja, os clientes que nós podemos distribuir as notícias clipadas. Nós podemos navegar na tabela, nós podemos localizar um determinado cliente dentro dessa lista de clientes fornecidos e pronto. Clicar no menu inicial aqui. E agora, nós vamos para a tela do cadastro de notícias propriamente dito. Na tela de cadastro de notícias, como nós podemos ver, nós temos todas as notícias cadastradas no clipping eletrônico, uma lista com as notícias que eu posso realizar filtros, editar e excluir notícias cadastradas, cadastrar outras informações pertinentes à notícia, como tipo de mídia e veículo de comunicação, e cadastrar uma nova notícia. Ok? Voltamos para o ícone inicial, para nós passarmos para o próximo ícone da barra de menus. Nós temos o ícone Backup. Dentro desse ícone Backup, nós seremos redirecionados para uma janela que nos permite realizar backups de um determinado cliente
inclusive num determinado período. Essa operação ela vai gerar um arquivo compactado no formato zip que você pode gravar no CD para uso futuro. Lembre-se, nunca faça backup em horário de expediente. O processo de backup ele acessa todos os dados do banco de dados, bem como o servidor, e torna o sistema inoperante pelo período que o backup está sendo realizado. O próximo ícone que nós vamos verificar é o buscador. Com o ícone buscador, nós podemos criar itens de monitoramento e realizar monitoramento em redes sociais em busca de uma palavra, expressão, marca ou de um hashtag numa rede social. Essa tela é muito importante se nós queremos monitorar a qualidade do serviço que estamos prestando e bem como o seu resultado nas novas redes sociais. Vou clicar aqui no menu inicial, ok? E agora nós vamos para o ícone Newsletter. Uma newsletter é uma campanha de marketing que nós podemos realizar com base em um banco de dados fornecido com um conjunto pré-selecionado de e-mail voltado ao segmento de mercado. Ou seja, eu posso criar campanhas e direcioná-los para um banco de dados de e-mail e distribuir essa campanha por e-mail através das nossas newsletters. O clipping eletrônico ele é integrado com o serviço de envio de mensagens eletrônicas fornecido pela Qualiserve. Esse serviço de newsletter só estará disponível para clientes assinantes do serviço de envio de mensagens eletrônicas da Qualiserve, ok? Vou clicar no menu inicial aqui, voltar para a tela principal. Ícone configurações. Nessa janela nós podemos definir as configurações iniciais do sistema, bem como servidor de e-mail para envio de newsletter, e-mail de remetente e e-mail de destinatário. Essa funcionalidade ela está prevista pelo sistema para que nós possamos fazer um acompanhamento próximo para os nossos clientes das modificações realizadas no seu site. Porém, ainda não está implementada. Será implementada nas futuras versões do clipping eletrônico. Voltando para o menu inicial. Ícone jornais. Nos jornais, nós podemos definir imagens que representam um determinado jornal da mídia escrita, bem como nós podemos tirar cópias das páginas de jornais e arquivar no nosso sistema para referência futura. Clicando no ícone inicial aqui, o ícone análise de mídia. Na tela de análise de mídia, nós vamos verificar o resultado de uma campanha de newsletter. Então, nós vamos pegar um cliente, escolher uma notícia cadastrada para esse cliente e vamos escrever um texto para que seja feita uma análise a respeito do retorno da newsletter e esse e-mail será distribuído para um banco de mensagens de e-mail de newsletter e destinado à análise do resultado dessa campanha. Ou seja, eu vou escolher uma notícia e vou informar para o dono do site, portal ou marca que a sua notícia que deu mais resultado nessa última semana foi essa, porque você teve tantos links direcionados para ela, tantas aberturas dessa notícia, tantos comentários e assim por diante. Ok? Vou clicar na tela inicial novamente. E agora nós vamos analisar os componentes ativos de interação do usuário com o sistema. Desculpe.
quais são esses componentes, como eles funcionam e o que eles esperam que o usuário faça para que o sistema possa operacionalizar as ações do usuário. Ok? O primeiro componente que nós vamos estudar agora é o componente mais simples de uso da interface do clipping eletrônico. Qual é? É a caixa de texto. Geralmente a caixa de texto ela está composta de um rótulo que identifica o conteúdo que deve ser incluído na caixa de texto e uma caixa de texto propriamente dita que permite que nós possamos digitar um texto corrido. Algumas caixas de texto elas delimitam o tamanho do texto que vai ser digitado dentro dela. Então essa operação é muito simples, ok? Eu digito um texto aqui, eu vou obedecer o que está escrito aqui no rótulo, localizar notícia, então eu vou digitar aqui e eu faço uma operação com base no que está escrito na caixa de texto, ok? Apareceu um texto aqui, uma notícia que contém o texto que eu digitei aqui, ok? O próximo componente ativo do sistema é um componente muito elementar e muito intuitivo. Nós já podemos ver o seu funcionamento agora, que foi o seguinte. Quando eu digitei um texto e fiz a operação, eu utilizei esse componente, que é o botão de comando. O botão de comando ele é um componente que está relacionado a uma ação. Sempre quando nós clicamos no botão de comando, nós queremos informar para o computador, pega isso e faça, ok? Então, no caso desse botão de comando buscar, que está ligado à caixa de texto localizar notícia, eu vou pegar o conteúdo da caixa de texto localizar notícia e buscar dentro do banco de dados a ocorrência da palavra jacaré. Encontrei aqui a palavra que eu estava buscando dentro do banco de dados. É simples. Temos inúmeros tipos de botão de comando. Nós temos botão de comando carregar, nós temos o botão de comando cadastrar, temos o botão de comando filtrar, ou seja, o texto que está escrito dentro do botão de comando ou rótulo, ele sempre está ligado à operação que esse botão irá fazer. Então prestem atenção no rótulo que está escrito dentro do botão de comando, ok? Próximo elemento funcional que nós vamos estudar é o elemento botão de seleção de arquivos. Esse botão ele está propositalmente numa formatação diferente do botão de comando de uso do sistema. Vocês podem ver que ele é um botão quadrado e sem nenhuma formatação e geralmente tem escrito dentro dele o rótulo escolher arquivo. No botão de comando de seleção de arquivos, nós vamos usá-lo sempre quando nós queremos anexar imagem, arquivo PDF ou qualquer documento externo ao clipping eletrônico dentro da nossa notícia ou cadastro. Ao clicar no botão de seleção de arquivo, ele vai abrir uma janela de seleção de arquivo do sistema operacional, permitindo que nós escolhemos um arquivo, ok? Simples, né? O próximo elemento funcional do clipe eletrônico que nós vamos estudar é a caixa de dados. A caixa de dados geralmente está ligada sempre a uma data ou hora. Então vamos analisar aqui na tela onde elas aparecem. Nessa tela, ela aparece nesse elemento aqui que está selecionado. Data de cadastro. Notícia publicada em. Ao clicar dentro de uma caixa de data, será aberta uma cortina flutuante com um calendário permitindo que nós selecionamos uma data dentro dessa cortina flutuante. Algumas caixas de datas impõem uma verificação de data. Por exemplo, algumas caixas de data podem não permitir datas passadas ou datas futuras. Sempre que isso ocorrer, a caixa de data vai dar um informe dentro da janela dizendo que tem essa limitação.
cliquei em cima de uma data e a data automaticamente foi escrita dentro da caixa de data. Eu também posso digitar diretamente a data dentro da caixa de data. Para que eu faça isso, eu não posso digitar nem as barras, nem a barra de divisão, nem menos, nem um caractere que não seja número. Por exemplo, eu digito simplesmente os números que são referentes à minha data e eles serão digitados dentro da caixa de data. Se eu digitar as barras de divisão e companhia limitada, ela vai se perder e a minha data não sairá do jeito que eu quero, ok? Então, somente os números que eu quero que apareça dentro da data. O próximo elemento funcional é a caixa de hora. Na caixa de hora ela é muito semelhante à caixa de data, com a exceção que ele não exibe uma cortina flutuante para a seleção da hora. Ao invés disso, eu digito diretamente os números referentes à hora que eu quero que seja definido dentro da caixa. O próximo elemento funcional que nós vamos estudar, ela é a caixa de seleção. Vamos voltar aqui para uma janela que tem uma caixa de seleção. A caixa de seleção é uma caixa quadradinha ligada a um rótulo. Geralmente ela está em blocos de uma ou mais caixas de seleção que permite eu selecionar as opções descritas na caixa de seleção. A caixa de seleção, ela indica que essa opção está ativa ou desativa e ela permite seleção de múltiplos itens dentro dessa lista. É muito simples seu uso. A seguir, nós temos uma caixa semelhante à caixa de seleção, mas ela não permite a seleção de múltiplos itens dentro do grupo. Essa caixa é chamada de caixa de opção. Lembre-se, uma caixa de opção ela é mutuamente exclusiva. Somente um item dentro da lista pode ser selecionado. Semelhante à caixa de opção, eu tenho uma caixa de seleção do tipo Combo Box. Geralmente ela vai aparecer do seguinte formato: um rótulo descrevendo a caixa de seleção, uma caixa quadrada acompanhado de um ícone com uma setinha para descer a cortina. Clicado nesse ícone com uma setinha para baixo, nós vamos ver que vai aparecer uma cortina com várias opções onde eu posso selecionar. Na maioria das vezes, a caixa de seleção do tipo Combo Box vai permitir apenas um item selecionado dentro dela. Ok? O próximo elemento funcional que nós vamos estudar talvez seja o elemento funcional mais complicado dentro do clipping eletrônico, que é a tabela dinâmica. Nós já vimos aqui nessa videoaula alguma coisa a respeito da tabela dinâmica, que foi o filtro de notícias ou conteúdo dentro da tabela dinâmica, né? Foi muito simples, eu digitei aqui um texto ou um fragmento de texto e mandei fazer a busca. Ele fez a busca e me trouxe só os elementos referentes a essa busca que eu digitei aqui. Para limpar a busca, eu apago o conteúdo do filtro e mando buscar novamente. Eu também posso fazer busca filtrando por conteúdo externo à minha notícia. Por exemplo, eu quero notícias que não foi atribuída a nenhum cliente. Opa, no caso aqui não tem. Eu quero notícias que são atribuídas como destaque. Ele me mostra uma lista de notícias que foram atribuídas aos clientes como destaque. Eu quero notícia que tenha áudio ou vídeo. Não tem nenhuma aqui. Eu quero notícias que são capa. Ok? Então, na barra de filtro, eu posso selecionar uma ou mais opções e combiná-las para que faça o filtro dentro das minhas notícias. Tudo bem? Clicar no botão buscar.
para ele refazer a busca e mostrar todas as notícias. O próximo item que nós vamos estudar agora na tabela dinâmica é o cabeçalho da tabela. O cabeçalho da tabela é essa primeira linha clara que tem sobre a minha tabela, logo abaixo da linha de filtro. O que nós podemos ver dentro do cabeçalho da tabela de uma tabela dinâmica? Primeira coisa, eu posso clicar no rótulo do cabeçalho da tabela para fazer uma classificação do seu conteúdo pelo rótulo do cabeçalho da tabela. Então aqui eu cliquei no ícone hora e ele está organizando, classificando o conteúdo da tabela pelo item clicado. Eu vou clicar agora no item título. Ele vai filtrar o conteúdo da tabela pelo título. Eu vou clicar agora em publicação para ele fazer a classificação pela data de publicação. Nós estamos aqui, do menor para o maior, ou seja, da data mais antiga para a data mais recente. Eu posso alternar essa classificação. Agora, ao contrário, da data mais recente para a data mais antiga. Simplesmente clicando novamente sobre o elemento dentro do cabeçalho da tabela dinâmica. Tudo bem? O próximo elemento que nós vamos verificar numa tabela dinâmica é o conteúdo da tabela propriamente dito. No conteúdo da tabela, nós podemos ver que nós temos uma linha. Nessa linha ela pode ter botões de comandos, caixa de seleção e outros botões para mais detalhes sobre a mídia. Vamos estudar uma linha dentro de uma tabela dinâmica. A primeira coisa que nós vemos são dois botões. O botão excluir, que vai excluir o conteúdo dessa linha, retirar do banco de dados. Lembre-se, sempre que o clipping eletrônico exclui um elemento de dentro do seu banco de dados, após a confirmação da operação, essa operação não poderá ser mais ela não poderá ser desfeita, ou seja, ela será permanentemente concluída. Então, nós pedimos que tenha consciência total da operação que vocês querem fazer. Então, eu posso clicar no botão excluir e excluir a notícia. Como excluir é uma operação meio crítica, eu vou clicar no botão editar e ver o que o sistema faz. Clicando no botão editar, vai se abrir uma janela referente à operação que eu cliquei. Nesse caso, é uma janela de edição da linha. A minha linha era uma notícia, então ela abriu uma janela de edição da notícia. Tá ok? O próximo elemento que nós podemos ver aqui do lado do botão editar é uma caixinha de seleção. Essa caixinha de seleção permite eu selecionar uma ou mais linhas da minha tabela dinâmica para que eu possa fazer operações em bloco sobre essas linhas selecionadas. Nós podemos ver aqui embaixo que eu tenho um botão apagar selecionados. Esse botão apagar selecionados ele vai operar em todas as linhas selecionadas nessa tabela dinâmica. Caso eu queira operar em todas as linhas que estão disponibilizadas na minha tabela, eu posso clicar nessa caixa de seleção do cabeçalho da tabela. Automaticamente, o clipping eletrônico vai selecionar todo o conteúdo da tabela para que eu possa fazer essa operação em bloco, ou seja, em todos os elementos selecionados, ok? Agora nós vamos ver o próximo elemento funcional. Um minutinho, a internet está um pouquinho lenta agora. Da minha tabela dinâmica, qual que é? A barra de navegação da tabela. A barra de navegação
ela é composta pelos botões de navegação. Quais são? Próxima página, última página, página anterior, e primeira página. Como nós podemos ver, quando eu estou na primeira e na última página, os botões são filtrados para que não exiba o botão que não tem sentido. Na primeira página não tem sentido eu retornar para a primeira página novamente, nem para a página anterior. Bem como na última página não tem sentido de eu ir avançar, nem ir para a última página novamente. O último elemento que nós vamos analisar na tabela dinâmica é a sua barra de status. A barra de status sempre vai nos dar informações relevantes à tabela ou às operações relacionadas aos itens selecionados da tabela. Então, por exemplo, se eu tentar excluir esse elemento e não tiver acesso, a mensagem dizendo que eu não tenho privilégios aparecerá aqui. Sempre que uma tabela dinâmica quer nos dar uma informação, essa informação vai ser escrita aqui no rodapé da tabela. Para terminar a videoaula de hoje, nós vamos ver um elemento que talvez seja o elemento mais bacana do clipe eletrônico, bem como o elemento mais completo ou mais complicado. Esse elemento é o editor gráfico de notícia. O editor gráfico de notícia, ele é um editor que nos permite criar ou editar uma notícia diretamente no clipe eletrônico. Esse editor ele é composto por uma barra de ferramentas, uma barra de texto e uma barra de estilos. Sua utilização ela é muito parecida com um dos principais editores de texto do mercado, por exemplo, o Microsoft Word. Então eu posso digitar no texto diretamente na barra de texto, na área de texto do meu editor gráfico. Eu posso formatar esse texto como que eu faço dentro do Word, tá ok? Eu posso aumentar a fonte, aplicar modelos de fonte e assim por diante. Todos os botões da barra de ferramentas do editor visual estão descritos no manual. Nós podemos fazer uma consulta para entender cada uma de suas funcionalidades. Nessa videoaula, por essa primeira aula, não pertence ao escopo explicar todos os botões e cada uma das suas funcionalidades, senão essa aula seria muito maçante. Ok, pessoal? Por hoje é só. Esse é o fim da nossa primeira videoaula de uso do clipe eletrônico. Espero que essa videoaula seja do proveito de vocês. Eu agradeço e até mais.